precisa me ajudar a entrar lá para assinar lá no canal, que se eu conseguir 50 assinaturas no canal lá, já passa direto ao vivo, entendeu? Depois você passa o link para eles. Foi no grupo lá que ainda. Acessa no grupo o link lá, Graziela, depois para eles poderem acessar lá. Nos ajuda lá. Pode começar? Já? Tá. Vamos orar então? Querido Deus e eterno Pai, nós te agradecemos por mais uma oportunidade. Tá gravando já. Sabemos que muitos não vão poder estar, todos justificaram. Mas a tua palavra diz que onde houver 1, 2, 3 em seu nome, ali tu também estás. E eu sei que tu está no culto, tu está na escola, tu está no estudo, tu está no ensino. Tu está aonde nós invocamos o teu nome. Então nos dá sabedoria, nos dá compreendimento, entendimento, para que possamos celebrar o teu nome nesses estudos a qual, Senhor, estamos na batalha, Pai. Esteja conosco, põe teus anjos ao nosso redor, acampa os teus anjos, tira toda a canseira, a fadiga, todo o cansaço, que eu sei que muitos vêm direto do trabalho, outros, Senhor, ainda está se recuperando, aos que estão nos assistindo, aos que vão participar ao vivo, que o Senhor abençoe, que o Senhor guarde livre em nome de Jesus, amém? Amém. Então abra aí, é 3.3, teologia dogmática. Diz assim: o que é teologia dogmática? Estuda as verdades fundamentais da fé de acordo com os credos e confissões da fé da igreja. Preocupa-se também em estabelecer declarações que darão norte para a igreja e sentido para uma prática religiosa. O pastor Ezequias Soares conceitua o credo como sendo uma interpretação precisa e autorizada das Escrituras. São documentos que têm por objetivo sintetizar as doutrinas essenciais do cristianismo para facilitar as confissões públicas e defender das heresias e pensamentos cristãos. Mark Knowles destacou que a construção de um credo ou de uma declaração de fé deve obedecer pelo menos 3 funções: servir de declarações autorizadas da fé cristã que entesouravam as novas ideias dos reformadores, sem abandonar formas que também pudessem fornecer instrução regular para os fiéis, mas humildes. Erguem o estandarte ao redor do qual uma comunidade local podia cerrar fileiras, tornando-se claras as diferenças com os oponentes, e tornar possível uma reunificação da fé e da prática visando a unidade, e ao mesmo tempo estabelecer uma norma para disciplinar os desregrados. Edson Douglas de Oliveira destacou que é comum considerar a teologia dogmática como teologia sistemática. Sobre isso ele afirma: a dogmática pode ser definida como um discurso da igreja acerca de sua fé e uma reflexão teológica feita a partir da igreja sobre questões as quais ela crê e precisa fundamentar da forma inteligível e ordenada para que expresse o ponto de vista da igreja como uma entidade orgânica da sociedade, mas também, ajuda aí, irmãos, na comunidade cristã como um todo, diante do mundo dos incrédulos aos grupos participantes de outros credos ou religiões, e assuma o discurso racional sobre a fé que a comunidade vivencia na prática litúrgica e nas doutrinas que ela crê e pratica. No meio fundamentalista,
Especialmente no norte-americano, é comum confundir dogmas com teologia sistemática. Confusão essa ainda mais acentuada por obras como as de Sterling Hortons, e que se apresentam como teologia sistemática, mas que na verdade são tratados dogmáticos no seu sentido formal. Segura um pouco. Eu sei que eu estou falando bem fanhoso, é porque o nariz está todo constipado. Vocês entenderam a leitura aqui, alguma coisa? O que acontece? A teologia dogmática é quando a igreja ela tem a regra de fé, a Bíblia, mas ela tem a hierarquia dela, que é o que nós chamamos hoje como estatuto de igreja. Ou fundamentos, né? Ou fundamentos da igreja, que precisa estar andando junto com a Bíblia, junto com a regra de fé, que é a palavra. Então, esses teólogos, eles juntavam os credos daquilo que a igreja acreditava. Por isso que tem igreja que acredita no Espírito Santo, tem igreja que não acredita no Espírito Santo, acredita que os dons de língua só foi para aquele tempo, não foi para o tempo de agora, como várias denominações que a gente pode citar. Por isso que existe essa confusão. Então a igreja, ela determina um credo, uma maneira de ela reger dentro da comunidade que ela vive, uma maneira para que aqueles que vivem na comunidade, para aqueles que conhecem, para aqueles que vão conhecer, possam ou não, se quiserem ou não, aceitar viver assim com a igreja. Ah, eu vou para aquela igreja porque aquela igreja tem determinado tipo de estatuto. Aquela igreja aceita isso, aquela igreja aceita aquilo outro. Aquela igreja ela tem uma forma diferente de ver. A gente chama de visão, né? Visão. As igrejas hoje se abrem, muitas igrejas hoje abrem, por quê? Porque alguém diz assim, Deus me deu uma visão de um novo ministério. Só que o maior problema da igreja hoje é que 80% das igrejas, principalmente no Brasil, elas não têm uma nova visão, Marcos Godinho. Elas aprendem na igreja delas, muitas das vezes, colocam o nome de uma denominação nova, mas ainda continuam praticando as mesmas coisas que praticavam na outra igreja. Entendeu? Porque quando às vezes é uma nova visão, porque eu vou te citar isso com igrejas que eu conheço. Eu fiquei 7 anos na Plenitude. Então a Plenitude ela tem uma movimentação de libertação. Ela ora, as pessoas caem demoniadas, expulsa demônio, ela vai lá, busca batismo com o Espírito Santo, ela faz esse tipo de movimentação. Então alguns saíram da igreja, do ministério da Plenitude, há uns anos atrás, e fundaram suas próprias igrejas. Só que não fundaram com uma visão que Deus deu nova, entendeu? Está entendendo o que eu estou dizendo? Não com uma visão que Deus te deu uma visão. Qual foi a visão que Deus deu para Ezequiel? A visão de movimento de profecia, de profético. Qual foi a visão que Deus deu para Jeremias? Deus deu uma visão de social, uma visão de relação de industrialização social, para chegar o povo até Deus. Então, para cada visão, para cada profeta, Deus deu uma visão. Então, as pessoas hoje saem do ministério, um pastor, um bispo, um apóstolo, eles, eu vou fundar um ministério. Aí ele funda o ministério. Só que ele não funda com o princípio que Deus deu, ele funda com o princípio daquilo que ele aprendeu. É por isso que a igreja, hoje você vai numa igreja, e a gente já foi em várias igrejas aí que a gente convidou, e a gente já, na hora a gente sabe, esse irmão deve ter saído da Plenitude. Eu tive numa igreja no Belém poucos dias atrás, de um bispo amigo nosso, e na hora que eu entrei na igreja, na hora, essa daqui não é nada, ela já puxou minha camisa. A Graziela já puxou minha camisa já, porque ela já sabe que eu sou terrível. Na hora que eu entrei na igreja, mas foi na hora que eu sentei, que eu vi o cara, falei, pronto. Aí eu fui ver o nome da igreja, a denominação, né? Aí eu falei, não, ele deve ter saído da Plenitude, ou ele saiu de alguma igreja carismática dessa forma aqui. Porque ele fazia a mesma coisa que as outras igrejas fazem. E quando Deus te dá um fundamento, quando Deus te dá uma visão, ele não dá uma visão copiadora de outra. Uma nova visão ele te dá. Porque Elias era de um jeito, não era?
Quando ele chama, Eliseu diz, eu quero porção dobrada. Eliseu trabalhou como Elias trabalhava? Não. Josué trabalhou como Moisés trabalhava? Não. Isso é visão diferente. Isso é uma visão que Deus dá diferente. Então a teologia dogmática, ela faz isso, ela faz você estabelecer o que você falou, fundamentos, baseado na palavra, eu costumo dizer estatutos, que é passado para a igreja. Há 20 anos atrás, quando você entrava na igreja, que nem a Brasil para Cristo, ela tinha um livrinho chamado Estatuto da Igreja. O Ronaldo de Mello fez compromisso de dar esse livro para todos aqueles que se tornavam membros. Então você pegava aquele livro, você ia ler o regimento da igreja. O que podia, o que não podia, como você tinha que se comportar, como você não tinha, tal. Baseado dentro da Bíblia. Hoje a igreja não faz mais isso. Hoje a igreja, dificilmente, as igrejas hoje procuram saber sobre o estatuto da igreja. Qual é o estatuto da igreja? O que pode, o que não pode. O que se faz e o que não faz. Então o cara já entra de supetão. Hoje em dia nós estamos numa igreja liberal que o cara já entra, pulou, saltou, falou em língua, pronto, é profeta. E não é assim, Jaque? Então é assim. Você não sabe. Antigamente não. Procurava saber por que o cara saiu da igreja. O cara ficava de molho para poder ver como é que era o comportamento dele. Você entendeu? E a gente via isso. Então, a palavra dogma significa isso, pensamentos, estatutos do homem, baseado dentro da doutrina da Bíblia, para que a igreja tenha um regimento, porque a igreja tem a Bíblia como regra da fé, mas ela tem a hierarquia dela. Antigamente as mulheres sentavam de um lado, os homens sentavam do outro. Deus não é assim? Hã? Acho que até hoje é assim ainda? Congregação. A congregação é. A Deus e Amor ainda é assim até hoje? Então, a Deus e Amor está conseguindo sustentar, com tudo que aconteceu, está conseguindo sustentar isso até hoje. É estatuto dele, é a hierarquia da igreja. Mas a hierarquia da igreja por quê? Porque os irmãos não se respeitam. Tem irmão que vem, nem todo mundo que vem para a igreja é espiritual. É verdade. Principalmente essa geração de jovens de hoje está terrível. Porque eu já fui pregador, pregar em jovem culto de jovens, e o jovem está sentado junto com o jovem está acabando a perninha dela, assim. Mas daqui a pouco ela está aqui. Então você não está concentrado em nada. Você vai se concentrar? Você não vai se concentrar. Antigamente não, por isso que eles separavam. Um vem para cá, outro vem para cá, por causa dessa reverência, porque havia reverência dentro da igreja. Havia reverência. A Bíblia diz, guarda os teus pés quando entrar na casa do Senhor. Então havia reverência, havia um estatuto que deveria ser seguido. Podia ser marido e mulher, sentavam lá, outro lá. Podia ser lá ou lá. Mas a igreja foi mudando. E aí ficou assim. Hoje é lógico, até igrejas pequenas é difícil você ver. O senhor está falando esse negócio da igreja, um sentar para um lado, a esposa para o outro. Mas quando Jesus ia pregar, não tinha essa divisão. Sim, mas porque as pessoas não tinham essas mentes mais pecaminosas do que tem hoje. Porque às vezes muita gente vem para a igreja, ela não vem para ouvir o culto. Tem muita gente que não vem para o culto para ouvir. Ela já vem com maldade no coração, com desejo no coração. Principalmente em igreja grande. Que hoje hoje é uma maneira liberal de se vestir. Você está entendendo? Hoje é uma maneira liberal de se vestir. Então hoje a jovem vem de calça leg, ou de calça jeans, ou vem de uma saia, mas o cara não é convertido. Não tinha lá no tempo de Jesus, não tinha. Se tinha também. Não, mas a mulher não entrava. A mulher nem entrava nisso, entendeu? A mulher não tinha poder de palavra na época de Jesus. A mulher servia. Isso, a mulher servia, ela não tinha poder de palavra, que nem hoje tem. Mas quem deu o poder de palavra para a mulher foi a igreja. Jesus deu para servir. Você entendeu? Então é por isso que hoje é isso. Hoje a gente tem que vigiar. Por quê? Porque hoje, infelizmente, acontece isso. Mas a igreja tem o estatuto dela, ela tem a hierarquia dela, que deveria ser obedecida. Olha, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Às vezes eu vejo que ela não pode ficar transitando, mas a igreja, o pessoal na palavra aí é que transita.
O pessoal não transita no louvor, não transita mais na palavra, os caras, e vai para cá, e vai para lá, e vai para cá. Hoje, na minha época, eu estou falando rápido aqui para vocês entenderem. O Marcos está aqui, ele também já é de bastante tempo de igreja, ele vai entender isso. Não tinha essas comedinhas, eu vou falar comedinha porque eu falo que é comedinha. De você acaba interrompendo o pregador, muitas das vezes quando você é assim, ai, eita, Deus não fala com parede. Deus já me divertiu isso, que eu tenho mania de falar, eu tinha mania de falar isso. E tenho mania às vezes, estou quebrando. O dia o Espírito Santo falou para mim assim, ó, não fala isso, não é isso. E você não está me glorificando falando isso. Você está entendendo? Algumas palavras que a gente coloca, porque a palavra que a gente ouve muitas das vezes é muito boa, é muito abençoada, e em vez de você glorificar e exaltar, você coloca palavras que não é de exaltação a Deus. Quando você ouve uma palavra de Deus, ela tem que trazer para você o desejo de adorar a Deus pela palavra. Não de ficar assim, criando comédias. Está entendendo o que eu estou falando, Marcos? Você já entendeu. Criando comédias dentro da... que você acaba tirando tudo aquilo que... a essência que vem. Porque a palavra tem que fazer você exaltar a Deus. E não indagar coisas que não exaltam a Deus. Deus falou isso comigo mesmo. Eu estou falando de mim. Eu tinha mania de falar assim, Deus não fala com parede, sabe? Eu acabava tirando o foco do pregador. Eu acabava atrapalhando o que o pregador estava pregando e atrapalhando a igreja. Não. Se a palavra está falando comigo, eu tenho que adorar a Ele, exaltar a Ele, glorificar a Ele. Glória a Deus, aleluia. Porque era isso que o povo fazia. Na verdade, o povo nem fazia isso. O povo ficava atônito para ouvir tudo que Jesus tinha para falar. E depois ele manifestava as suas maravilhas. Mas ainda assim, no final do culto, ninguém ia lá bater palmas para Jesus, não, nem dar parabéns para ele, não. Chamava ele de charlatão, feiticeiro, macumbeiro, Beelzebul. Então a gente precisa entender o que realmente Deus quer que a gente faça. O que é ser adorador a Deus. E a hierarquia da igreja, ela tem que andar junto com a palavra de Deus. Se existe algum estatuto da igreja que não está baseado dentro da Escritura, ela não é de Deus. Se não estiver dentro da Escritura, ela não é de Deus. Ela é do homem. Por isso que Jesus fala, você segue doutrinas de homens. Aí Paulo fala mais ainda, Paulo fala, eu não venho aqui com vocês com palavras persuasivas de homem, mas palavras que foi revelada do meu Senhor Jesus Cristo. Mas eu bispo, o dogma é do homem. O dogma é do homem, baseado. Então, baseado em tudo que o homem acredita, em tudo que o homem pensa que está certo. É que nem uma lei, você tem uma empresa, certo? Então você coloca lá, eu não sei como é que é a empresa, porque eu estou um ano sem trabalhar, mas nem sei mais como é que é. Mas na minha empresa é assim, ó, você tem um horário de almoço, é da meio-dia a 1. Entendeu? Então quando eu colocava comida para o pessoal comer lá, então eu coloco comida das 11 até as 2h30 da tarde. Se depois das 2h30 alguém for comer, não come mais. Aí tem como pedir um lanche lá. Isso é um dogma, isso é uma lei, o dogma é do homem. Mas tem que, toda a hierarquia, toda dogma do homem tem que bater junto, falando em relação à igreja, tem que bater nos princípios bíblicos. Quantos entenderam isso? Amém. Então tudo que você ouvir, muitas das vezes, até pregador, tem pregador que fala cada coisa que você vai lá na Bíblia, não tem nada a ver do que ele está falando. Aquilo é aquilo que ele acredita, é o dogma dele. Por isso que eu falo, você tem que ler a palavra, examinar as escrituras, procurar examinar, ler de novo, ler outras bíblias se você tiver para comparar, porque hoje a gente tem vários sentidos de Bíblia, né, Marcos? Infelizmente hoje a gente tem bíblias com vários tipos de tradução. E você precisa entender isso, para que você não se perca. Porque numa Bíblia vai dizer assim que e ele foi a se enforcar, e na outra também vai dizer assim, e ele se enforcou. Peraí, ele foi ou se enforcou? Isso é verdade. Porque tem Bíblia que está lá escrito, né? Então você acaba ficando confuso. A Bíblia diz, a nossa regimento é o quê? A igreja, nós não podemos beber, não é isso? É pecado beber. Só que a Bíblia diz que é pecado embriagar-se.
ela não está dizendo que não é pecado beber. Ela está dizendo que é pecado embriagar. E eu arrumo briga com isso. E nós arrumamos briga com isso. Então, para não beber e para não embriagar, então é melhor que não beba. Entendeu? Porque eu vou dizer, mas a Bíblia diz que eu posso beber, mas eu não posso ficar chapado. Não, então você precisa entender isso. A dogmas é isso. É pessoas pegar pedaços de coisas. É por isso que eu falo, a Bíblia não é o livro da Constituinte. Que as pessoas pegam e os governos lá pegam e toda hora está mudando. A Bíblia foi selada com 66 livros, 40 homens inspirados por Deus, para nos deixar claro o que pode e o que não pode. E não dá para mudar nada ali, não dá para mudar nada, não dá para afrouxar nada. As pessoas querem comparar, né, os filmes de antigamente com hoje. É isso que eu ia falar. É totalmente diferente. Até porque, antigamente é mais fácil você melhor se entregar com o Espírito Santo do que com o vinho, né? Isso tem várias bases bíblicas que vai dizer que a bebida ela causa confusão. Por exemplo, quando a Sueli ele tomou a atitude, ele estava embriagado. Ele não estava assando aquilo que ele estava fazendo. Verdade, ela primeiro precisou embriagar ele para poder fazer isso. E às vezes é necessário fazer alguma coisa. É por isso que acontecem coisas na igreja que uns às vezes a coberta e outras vezes coisa. Porque às vezes a gente precisa ludibriar. Algumas pessoas usam de poder de persuasão. Persuadir a pessoa para poder fazer isso. Aí dá cegueira espiritual. Aí dá cegueira espiritual. Então é fácil embriagar com o Espírito Santo. Isso mesmo. Vamos lá, onde é que eu parei aí? Vamos terminar aqui. Sentido formal. Não é isso? Das diversas diferenças entre ambas, talvez a que sois mais importante é o fato de que a teologia sistemática é feita a partir de reflexão teológica em diálogo com outros ramos de conhecimento, especialmente a filosofia, buscando reter a fé a partir das realidades sociais, culturais e econômicas de cada tempo e de que modo, nesse contexto, pode ser pregada a palavra de Cristo, enquanto a dogmática estuda as doutrinas da igreja, seu desenvolvimento, a sua pregação no mundo moderno. Promenor esse que até pode proporcionar alguma discussão de natureza filosófica ou sociológica, mas que aí já não se insere no terreno da dogmática. Embora o dogmático, pelo seu próprio papel na formulação do pensamento da igreja, termine por trazer o pensamento cristão para o mundo moderno. Como lembrar de Brunner, a dogmática. Aleluia, peraí que a minha vista está muito ruim. Não é a palavra de Deus, e Deus pode fazer sua palavra triunfar sem a teologia. Mas numa época quando o pensamento humano está muitas vezes tão confuso e pervertido pelas ideias e teorias extraordinárias, entristecidas pela própria mente dos homens, e é evidente que é quase impossível preservar a palavra divina sem um esforço intelectual, apaixonado para repensar seu sentido, o seu conteúdo. Brunner disse isso. Na dogmática. Não é isso? A teologia bíblica, 3.4. Quantos entenderam? É aquilo que nós acabamos de falar. Dentro do conceito da igreja, tem que ter base bíblica. Se não tiver base bíblica, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa fora. Essa dogma do homem entra em conduta de culto? De culto? Da igreja? De toda a igreja. Então, porque, por exemplo, você é a igreja que você vai ministrar, eles o pregador tem que ficar grudado no culto, né? Grudado mesmo. Aqui, não pode assim. sair, não tem liberdade para movimentação, de descer, de ir até a pessoa e tal. Tem igreja realmente que eles fazem você ministrar centrado, né? Algumas assembleias de Deus que a gente conhece, geralmente eles põem aqui um pedestal e o cara ministra daqui. Mas não é bíblico isso, né? Não, ele pode,
quem move é o Espírito Santo. Né? É o dogma. Entendeu? Mas é o dogma, põe aqui. É que nem tem igreja que bate palma. Isso é dogma da igreja, não é que a Bíblia proíbe você bater palma. Eu disse aqui, eu acho que não foi aqui, foi numa outra igreja que eu preguei segunda-feira, que eu peguei segunda e terça fora, eu disse, vai ser muito difícil, as pessoas vão estranhar, porque João viu a multidão de veste branca com palmas em suas mãos, né? Batendo palma, entrando na glória, batendo palma. E se você não aprender as coisas do céu aqui na terra, quando você chegar no céu, você vai se sentir perdido. Ou então vai sair correndo querendo descer para a terra. Porque você vai se assustar. Então tudo dogmas. Umas igrejas bate palma, outras não bate. Eu fui criada em igreja tradicional. Eu ajusto. Criada mesmo, nasci em igreja tradicional. Tanto que você olhava assim nas paredes, sabe, silêncio, Deus não estava presente. Entendeu? Quando eu cheguei na igreja pentecostal, eu tive um susto. Pra você ter ideia do susto que eu tomei. Eu entrei num culto assim, o pastor estava dançando. Menina, mas eu fiquei horrorizada, ele dançando. E eu falei, gente, eu não acredito que eu estou fazendo aqui. E hoje, quando Deus me pega e o Espírito Santo me toma aqui, eu fico, meu Deus, meu pastor deve estar com os ossos de fora, achando. Porque, né? Por quê? Porque Deus fez comigo, né? Porque eu vou te explicar isso. Porque existem alguns cristãos, nem todos, escute Até bem. a Universal mesmo, Preste bem né, atenção, futuramente vocês vão aprender isso A Universal não na bibliologia, vocês vão aprender isso. A Universal não faz esse mover que nós fazemos aqui. E ele nasceu tinha um movimento. Eles nasceram no movimento, eles vieram de igrejas de movimento, mas não faz esse movimento. E nem permite que os membros façam. Por que eles já não é permitem? demônio. Por isso, o pastor falou que leu o livro Crentes Processos, né, que ele está lendo. Nós temos ele, eu fui ver lá e falei, quem o autor vem direto da Universal. Porque ele baseou em nós pentecostais, entendeu? Ele acredita que o que nós recebemos não é Deus, nós recebemos é demônios. A congregação também é assim. A congregação também é assim. Então, deixa eu te explicar aqui. Cada discípulo, todos receberam o Espírito Santo, amém? Amém. Os 12 discípulos receberam o Espírito Santo, receberam? Sim. Só que Deus trabalhou com cada um de uma forma diferente. Então, quando eles foram repartidos, para um para a Ásia, outro para a China, outro para o Brasil, outro para Portugal, outro para... Cada um, Deus trabalhou ali segundo a cultura do que estava ali, do ambiente que eles estavam. É por isso que o coreano veio pregar aqui no Brasil e ele disse que ele se assustou com a igreja brasileira. Ele disse que a igreja brasileira faz muito barulho. Em África, né? E ele é famoso, esse coreano. Ele veio pregar aqui e se assustou, porque as igrejas da Coreia não fazem esses barulhos. Elas têm a graça, elas recebem o poder de Deus. Mas é depois de uma ministração. Eles ficam assim, que nem vocês estão aqui olhando para mim. Eles ficam esse tempo todo ouvindo a palavra, o pregador pregar, ensinar. E depois é que Deus desce aquela graça que aí uns choram, outros se jogam no chão, outros caem. E quando ele chega aqui no Brasil, que enquanto ele está pregando, o povo ele se assustou. Ele se assustou. Eu fiquei assustada mesmo. Você perguntava, quem tá aí? Ele se assustou. Vocês estão entendendo? Deus derramou o Espírito de Deus, existe o Espírito de Deus na minha vida, na vida do Marcos, na sua vida, só que a cada um Deus vai usar da maneira que Deus formou o talento. É por isso que eu falo, você não tem que imitar ninguém, você tem que imitar a Cristo. Você tem que imitar a Deus. Por quê? Porque Deus sabe a maneira que Ele vai te usar. E Ele vai te usar segundo a tua fé, segundo a maneira que você é. Se você é mais interativo, Deus vai te usar na sua maneira. Se você é mais, Deus vai usar no seu calado. Nem todo mundo é pregador de povo. Tem gente que é pregador de banco. Tem gente que nasceu só para ser conselheiro. É a igreja que está fazendo confusão. Nosso pastor, ontem eu estava assistindo a mensagem e ele falou uma coisa certa. Não existe mais ovelhas nas cadeiras da igreja. Por que não existe mais ovelhas? Porque as igrejas hoje atuais, elas já vêm com os pregadores já vêm com esse negócio. Eita, Deus está me mostrando que você vai ser profeta. Aí alguns pastores já chamam aquele caba, já unge o caba a profeta, já unge o cara a presbítero, já unge o cara a evangelista. Você está entendendo? Não, vai ser. Não está dizendo que é.
agora. Vai ser. Mas para ser primeiro, precisa aprender. E hoje nossas igrejas não estão fazendo isso, pelo contrário. Se você pular, se até a Larissa ali começar a pular ali agora, Às vezes você está dentro da igreja e você nem sabe qual alguns irmãos vão chegar, eita, irmão, Deus vai te usar como. Você tem carga, você vai ser chamado para ser missionária. Pô, irmão, você só está dando lugar para Deus. Eu tenho uma dúvida, bispo. Pode falar. As igrejas, as neopentecostais como a nossa, né? Elas existem bastante para quem está assistindo a pregação, a da glória, né? E não é pecado, não é errado não dar um glória no meio da pregação, correto? Correto, não é errado. Mas tem muito pregador que critica de puta a igreja quando não dá glória. Por quê? Porque ele acha que. Eu vou explicar. Posso explicar isso? Eu vou explicar direitinho, biblicamente. Eu não vi na Bíblia uma vez que alguma multidão deu glória a Deus enquanto Jesus estava ensinando. Eu não vi na Bíblia, no livro Mateus, Marcos, Lucas, João, nenhuma vez, enquanto Jesus estava ensinando, se você pegar Mateus capítulo 5 para frente, você vai ver que Jesus faz o sermão da montanha. Mas você não vê ninguém, o autor de Mateus dizia assim, enquanto Jesus pregava, o povo glorificava. Por quê? Glorificar é bom, mas você só celebra aquilo que você entende. Você está entendendo? Se você glorificar e você não entender, tem gente que glorifica a Deus por coisa que não está nem entendendo. O cara está contando uma desgraça aqui no culto que aconteceu na vida dele, ele está, glória a Deus! Eu já vi aqui, eu vi, mãe, aqui. Aleluia! Eu tenho certeza que vocês já viram também. O cara está contando a maior derrota da vida dele e a pessoa está lá na cadeira. Glória a Deus, aleluia! Meu irmão, o cara está contando derrota. Um dia a gente estava na igreja, lembra, Charles? A mulher estava falando que teve um aborto, aí depois teve outro aborto, e o pastor e o menino falando, glória a Deus, aleluia. Aí o apóstolo Adenoduto foi lá e tirou o microfone do homem na hora, fez assim, presta atenção que ela está falando, começou a orar e repreender. Mas todo mundo ali dando glória a Deus, gente. A mulher falando que teve 2 abortos, ele falou, não, então presta atenção, Deus sacudiu o homem na frente. Por quê? Porque você só pode celebrar aquilo que você entendeu. A Bíblia diz, e não foi pregada a palavra, e você não entendeu, veio o diabo e rouba a palavra. Porque se você entende, escute bem, isso é muito importante. Se você entende o que o pregador está pregando, o que a palavra está dizendo, Marcos, o diabo não tem mais poder para roubar. Eita, porque você entendeu a palavra. Agora, se você está aí, glória a Deus, eu tenho os cabas dando glória a Deus, aleluia, mas e outra, eu vou te falar, não é a tonalidade de glória a Deus, aleluia, que você vai mexer com Deus. É o que você entende que vai fazer você mexer com Deus. Porque a partir do momento que você entende, a sua alma é liberta para adoração. Mas não, tem gente. Aí você fala, quem não dá glória a Deus aqui vai estar morto. Aí você dá glória a Deus. Aí o irmão lá fala, glória a Deus. Aí o outro fala, se ele deu alto, eu também vou dar. Mas é isso que acontece. Não sabe nem o que está falando. Atrapalha o culto. Eu estou sendo bem sincero, atrapalha o culto. Tem vezes que eu não consigo entender o que a pregadora está pregando aqui. E eu dou nomes, eu não tenho medo, eu dou nomes, porque tem coisa, que tem hora aqui que eu não consigo entender o que a pregadora está pregando, o que o pregador está pregando. Por quê? Porque o irmão fala, ai, glória a Deus, aleluia, glória. Aí a outra dá glória mais alta, a outra dá glória mais alta. Você acaba falando, meu Deus, o que ele está falando? Você não escuta ninguém, né? Porque aí no final do curso fala, o que ele pregou? O ministério que eu congreguei 20 anos, se desse glória, eu mandava você ficar quieto. Mas é verdade. Agora é hora da palavra. Quietinho, ó. Porque a palavra tem que ser bem explícita, para que você entenda, para que você não caia na cilada do diabo, para que você não saia daqui confusa do que Deus falou através da palavra.
Aí depois que ele pregar tudo, aí você quiser dar glória a Deus, manifestar, deixa Deus manifestar. Se começasse a falar a língua na hora da palavra, ele falou, pode parar que é da carne. Na hora para. Deus não é um Deus de confusão, agora é a hora da palavra. E eu vou te falar mais ainda. Esse negócio de falar em línguas enquanto está pregando aqui apareceu depois, na década de 2000. Nem profecia também não pode. Na década de 2000 foi que apareceu isso. Por quê? Enquanto até 2000, ninguém pregava em cima do púlpito, você não viu um pregador falar em língua. Eu nunca vi Davi Miranda falar em língua. Nem na rádio Morada do Sol, que a gente entrava, ele entrava às 5 da manhã, às 4 da manhã e até às 6 da manhã. Nós entrávamos às 7 das 6 da manhã e até às 8 da manhã. Eu nunca vi aquele homem falar em línguas, mas eu via ele pregar simples e contagiar multidões e fazer arrebatar multidões. Apesar que quando ele começava a orar, parecia que estava falando em língua. Parecia, mas não era. Era o jeito dele, mas ele nunca falou em línguas em rede nacional, nunca. Nem ele, nem Manuel de Belli, e eles eram batizados com o Espírito Santo. Então você está entendendo o que você explicou? Na verdade, não deveria ficar dando glória a Deus na hora da palavra. Na hora da palavra tinha que estar atento ao que está falando, para entender o que está falando. Porque é como a pastora falou aí, eu tive 2 abortos, o cara dando glória a Deus. Tá? 2 abortos. A mulher falando aqui que o marido está na cachaça e está dando glória a Deus. O filho está nas drogas, o cara está dando glória a Deus. Meu Deus do céu, que mente é essa? Entendeu? Precisa aprender isso. Vamos para a teologia bíblica 3.4. Então a dogma é isso. Toda a hierarquia da igreja tem que estar junto com baseado na Bíblia. Aquilo que não estiver baseado na Bíblia não é agradável a Deus. Não é conceituado a Deus. Amém? Vamos lá. Diz assim, ó. Traça o progresso da verdade. Teologia bíblica. Traça o progresso da verdade através dos diversos livros da Bíblia. Chaplin, não é o Charlie Chaplin não, tá? Destaca que é a expressão teologia bíblica é usada de várias maneiras, a saber, uma atividade cuja finalidade é esclarecer os temas e as ideias da Bíblia sem os pressupostos que inevitavelmente dão um certo colorido à interpretação particulares. Em outra palavra, trata-se de tentativa de determinar o que a Bíblia realmente ensina, mesmo que os resultados sejam embaraçosos para o estudioso. A sua denominação está. Essa atividade, na verdade, embaraça a todas as denominações. É isso? Cuja a própria existência depende da distorção de certos ensinos da Bíblia. A tentativa para articular a significação teológica da Bíblia como um todo. Isso é uma tarefa quase impossível, porque a Bíblia não é um livro. O que fala aqui? Homogêneo. Homogêneo. O que é homogêneo? Ajuda aí, Marcos. Você é um homem inteligente. Homogêneo é... Visão. Não, a mistura correta, assim. É homogêneo. É reto, assim. É, Não é reto. tudo igual, tudo alinhadinho. Isso. E ela não é um livro homogêneo que veio de etapa, não é isso? Tá vendo? É, não, assim, tudo alinhadinho, né? Isso. Como se fosse do Gênesis Apocalipse, tudo falando a mesma coisa. Tem guerra, tem tempo de isso. paz. Ela foram escritas assim para nós podermos entender, mas ela não é assim. Ela tem guerra, tem desavença, tem todo tipo de situação. É a cronologia. Vamos lá. Aqui, Aqui, conforme ó. as pessoas gostam. Que possui igual natureza, eu apresento a semelhança na estrutura, função e distribuição. Isso é o significado de homogêneo. Isso. Obrigado, Marcos. São pessoas diferentes, né? Cada um no seu tempo, na sua época, e Deus trata com cada um. Por isso que eu falo isso. Deus se revela para cada um da cidade. Isso aí, não é tudo igual, é isso aí. Não é tudo Aí igual. as pessoas se Cada um é de um Tanto jeito. que você vê, né? O Mateus, são tudo evangelhos, mas cada um se encontra de uma forma, né? É. Cada um teve Uma tava visão todo mundo diferente. ali vendo a mesma coisa, mas cada um vai Isso.
interpretando de um jeito. Mateus já mostrou na visão dele de uma pessoa que era culto e questão escriba, né, social, um escriba. Isso. Né? Lucas já viu de uma forma médica, já viu de uma forma medicinal, de uma visão de medicina. Veio depois. Né? Lucas era depois. Veio depois ainda, né? E Marcos já vem falando já era um cara que vem com uma visão diferente. E João viu como paternidade, com Deus como pai. O livro de João todinho refere-se a Deus, a Jesus e a Deus como pai. Então é por isso que a gente vê, cada tempo é um tempo. É que nem eu falo, Ezequiel, o tempo de Ezequiel foi Ezequiel. Eu não desprezo, quero deixar claro aqui, o Velho Testamento. Ainda que nós pregamos muito o Velho Testamento e não pregamos o Novo. E Jesus nos deixou aqui para pregar o Novo Testamento. A igreja erra muito por causa disso, porque a igreja mudou o foco. A gente tem que pregar Jesus até ele voltar. Paulo fala isso, Pedro fala isso. Só que a gente está muito focado em pregar Gideão, matar o gigante, Davi, É verdade. Samuel. Só que não foi para isso que Jesus nos chamou. Quando Jesus chama os discípulos, ele diz que eu vos dou poder. Agora, ide pregar o Evangelho. O Evangelho. O Novo Testamento. A toda criatura. E quem crê e for batizado será salvo. Então, nós fomos chamados nessa nova geração para pregar o Evangelho de Cristo. De Cristo. Só que a igreja, ela prega mais o Velho Testamento do que o Novo Testamento. Então parece que as pessoas têm medo de pregar sobre Cristo. Porque Cristo prega lapada. Cristo fala a verdade, irmão. Cristo não passa a mão na minha cabeça. Cristo não passa a mão na minha cabeça. O Espírito Santo não veio para passar a mão na minha cabeça. Ele veio para me alertar, ele veio para me exortar. E quando ele tem que me exortar, ele me exortou tanto que ele me levou para o leito do hospital. Ele me exortou, eu não dei ouvido, ele falou, então você vai me ouvir lá dentro. E eu fui ouvir ele lá dentro do hospital. Porque Deus ele dá várias chances para nós ouvir. Várias chances para nós entendermos o que ele quer. Lembra? Eu falo do plano de Deus. Qual é o plano de Deus? A gente canta aqui que os seus planos não é frustrado, os planos de Deus não é frustrado, mas os nossos são. Agora, os nossos planos têm que estar dentro do plano. E se os nossos planos não estiverem dentro do plano de Deus, então nós vamos se frustrar. Agora, se você estiver fazendo o plano de Deus e os seus planos estiverem dentro do plano de Deus, os seus planos vão ser realizados. É muito sério isso, irmãos. Então, a teologia bíblica ela fala sobre isso, sobre distorcer. Muitos que distorcem a palavra de Deus. Eu vi o pastor pregando aqui ontem, ele falava sobre isso. Muitas pessoas que distorcem. Mas a nossa igreja, a igreja do Brasil, a igreja nova, da última geração, ela está mais preocupada. Você pode ver, você vai em várias igrejas, né? Eu não vou muito, mas a nossa irmã Jaca, os irmãos aqui, vai mais. Dificilmente você ir numa igreja onde o cara não vai falar sobre Samuel, Êxodo 20. Eu conheço um pregador que só sabe pregar Êxodo. Ele não sabe pregar outra coisa. Ele só sabe pregar Êxodo. Ele só sabe pregar Samuel. Só que é como nosso irmão falou, cada tempo tem o seu tempo. Qual é o nosso tempo agora? O nosso tempo é pregar Jesus. Mesmo que pegamos no Velho Testamento, né? Que tem várias passagens diferentes, né? Sim. Por exemplo, Joas. O pastor que ministra sobre ele. Sobre quem? Joas. Jonas? Joas. Ah, que fala sobre Ruth, né? Joás é Ruth? Boaz? Sim. Boaz, né? Boaz e Ruth. Então que ali foi uma referência. Você pode pegar uma referência sobre aquilo. Sobre a obediência de Ruth naquilo. O Velho Testamento é mais para uma referência do que os homens fizeram. Agora, a nossa responsabilidade da igreja agora, se a igreja se conscientizasse, a nossa responsabilidade agora é pregar sobre Cristo. Sobre Jabes, ninguém prega. Não. A oração de Jabes, ninguém prega. Tem vários pregadores do Velho Testamento que são esquecidos. Agora, a nossa referência, a do Vinícius que está vindo aí para aprender, para ser o futuro pregador,
é falar de Jesus. Jesus disse: eu vos enviarei o Espírito Santo, e ele vos fará lembrar tudo que eu vos tenho falado. Então Jesus falou 3 anos para os discípulos a vida dele, o que ele era, o que ele fez, por que ele veio, por que ele tinha que morrer na cruz, por que ele sofreu, por que as pessoas xingavam ele de comedor e beberrão, por que ele se aceitava com publicanos e andava com prostitutas. Mas ele tinha personalidade. E quando a gente tem personalidade, você pode estar andando com qualquer pessoa. A presença de Deus, de Jesus na sua vida, as suas atitudes de personalidade vai mudar aquela pessoa. Porque só existe uma coisa: ou você muda ela ou ela te muda. Mas eu quero crer que você tem poder, que é o poder de Jesus, para mudar aquela pessoa. Entendeu? É por isso que Jesus não vai para você para andar com gente boa. Aí o evangelho dele não é pregado. Você não pode ser luz no meio da luz, né? Mais uma luz no meio da luz, você Não queira. Não queira ser luz no meio de empresários. Você entendeu? No meio de um monte de crente que conhece a palavra, mas não quer se arrepender. E tem essa também. Tem crente que conhece a palavra melhor do que eu, melhor do que o Marcos, melhor do que eu. Mas é um cara que já decidiu e viveu uma vida assim. Não é que Jesus desprezou ele, não. É ele que decidiu e viver assim. E se ele decidiu viver assim, quem é Jesus para intervir? Convence, mas não somente. O Espírito Santo está aqui para convencer você do pecado. Ele não está para obrigar você a deixar o pecado. Ele não obriga você a deixar o pecado. Ele convence você a deixar o pecado. E aí quando você deixa o pecado, você se torna uma nova criatura em Cristo Jesus. Agora, se você quiser viver uma vida assim, ele também não... E também não vai te matar lá, você sair daqui. Você vai morrer. Eu já vi pregador falar. Você vai morrer se você ir lá. Não. Morrer, todo mundo vai morrer. Só que existe uma coisa. Você está desprotegido daquilo que você poderia, né? Vamos aqui. Ortodoxia, ou pelos grupos protestantes que aprovam a rejeição das tradições eclesiásticas dos pais da igreja e dos concílias como autoridade, conforme fez Lutero. O pressuposto é que todos os autores da Bíblia concordam em seus pontos de vista fundamentais e, juntamente com exposições de ideias, pretendem descobrir exatamente quais eram os pontos de vista daqueles autores sagrados. O que eles faziam? Eles faziam uma reunião, entendeu? Com aquelas pessoas, eles liam o Torá, ou eles liam as Escrituras, e eles iam ali, cada um, dando a sua opinião. Não era um debate. Hoje as pessoas querem fazer debate. E eu falo, debate não leva ninguém a lugar nenhum. Sabe por que eu não participo de debate? Porque debate leva ninguém a lugar nenhum. Porque você tem a sua maneira de pensar, e eu tenho a minha maneira de pensar, já que tem a maneira dela de pensar. E o debate vai fazer eu falar, expor a minha posição, ela expor a posição dela, mas eu e ela não vai chegar num concílio. Então o debate não serve para nada. Pelo contrário, serve para deixar você mais em dúvida. Porque lá eu digo que não, ele diz que sim. Eu digo que é verde, ele diz que é branco. Você está entendendo? Então o debate não é isso. Então eles reuniam, eles liam, eles procuravam aprender, eles reliam de novo, eles buscavam o Espírito Santo, eles oravam, eles estudavam outros livros, eles procuravam outras maneiras, de outras interpretações para poder chegar ao concílio. Para tentar entender os autores sagrados. Como foi que Deus deu essa sabedoria? Pedro era analfabeto, gente. Pedro era analfabeto de pai e beta de mãe. Pedro era pescador, ignorante, analfabeto. E bravo. Como é que ele conseguiu escrever 1 Pedro e 2 Pedro? Só com o intelecto de Deus. Só se sujeitando a Deus. Para entender o que Deus estava falando. Amém? De acordo com... Eu não sei falar esse nome, mas vou falar. Entende?
Teologia bíblica é aquele exercício no qual se faz uma tentativa de se determinar as afirmações da fé da Bíblia de forma sistemática. Esta definição reconhece a Bíblia como um livro de fé, quer dizer, ela registra o significado do Redentor, do encontro de Deus com o homem. Este autor observa também que o termo sistemática, de forma alguma, sugere que as categorias da teologia sistemática devem dirigir este exercício. Ele afirma que, pelo contrário, indica que a tarefa da teologia bíblica é expressar as afirmações da fé dos escritores bíblicos individual e coletivamente, de acordo com os padrões de expressão discerníveis na própria Bíblia. Além disso, afirma dele, é feito de esforço para apresentar não somente uma declaração ordenada, mas espera-se também uma descrição unificada da fé da Bíblia. Para Tene, é importante também observar que a teologia bíblica estrutura-se numa metodologia. Método, né? Metodologia é método. Em um método de entender, não é? Ele acredita que a Bíblia é sagrada, ele acredita que os homens tiveram que fazer suas partes individuais, mas também tiveram suas partes coletivas, estudaram um com o outro, um estudando com o outro, um estudando com o outro, para poder chegar num consenso e dizer, não, isso aqui, é por isso que hoje eu aconselho você, se for comprar uma Bíblia, você comprar uma Bíblia chamada Bíblia Contemporânea. É a mais próxima do hebraico. E é a mais original, que ela vai te deixar bem mais perto daquilo que foi realmente dito. Porque hoje as pessoas, como a Bíblia ela é traduzida por várias línguas, e para nós, hoje nós temos milhares de tradutores, né, Marcos? Hoje nós temos milhares de tradutores. Então cada um traduz lá, e uma letra que eles escrevem diferenciado. Entendeu? E aí você precisa, aí eu aconselho hoje, se você um dia for ter uma Bíblia, procure ter a Bíblia contemporânea. Ou aquela, como é que é aquela amor que eu uso? King James. Que é a mais próxima da original. E aí você tem uma exatidão do que Deus está falando com o homem, do que a Bíblia está apresentando ao Senhor. E outra, tem mais esclarecimento, mais entendimento. Amém? Vamos virar a folha aí? A metodologia está dizendo da metodologia que está dividida a Bíblia, né? No histórico, no profético. Isso, está dividida a Bíblia no histórico, social, profético. Fala, ajuda-me. Evangelho. Né? Isso. Essa é a metodologia que precisa estar ordenada. Isso mesmo. Tá, tudo a Bíblia é um fundamento muito sério, irmãos. Ela não deixa ninguém confuso. As pessoas é que confundem. Porque às vezes a gente quer extrair muito do nosso conhecimento. E não é o nosso conhecimento, é o conhecimento de Deus. Por isso que eu falo, o simples. Deus muitas das vezes não quer o alegórico. Deus não quer o enfeitado. Deus quer o simples. Veja bem, vou te dar uma passagem bíblica. A Bíblia diz que quando Davi foi buscar a arca, ele mandou Mical preparar a festa, não foi? Só que Mical só tinha o nome de crente, mas não era crente. Mical gostava de festa, mas da festa do jeito dela. Então Mical fez aquelas coisas, reis, cidade, gastou tudo que podia gastar no tesouro do rei. E quando ele foi trazer a arca, não deu certo. Por que não deu certo? Porque o simples de Deus, Deus quer o simples da sua vida. O simples de Deus é melhor do que tudo na vida, do que você for apresentar para Deus. Você não precisa fazer muito para apresentar para Deus, você precisa ser simples, ser você para apresentar a Deus. Amém, queridos? Davi, quando ele trouxe a arca, que da primeira vez que não deu certo, é porque ele foi sem direção de Deus, né? Ele foi sem direção. Ele foi sem se lembrar, né? Que teria que ser os sacerdotes, né? Os levitas para que tinham que trazer a arca do não podia ser Não
mas dessa vez que Mical preparou a festa, não é quando ele entra dançando na cidade? Foi quando ele conseguiu? Perdão. Foi quando ele conseguiu. Foi quando ele entra dançando que Mical perdão. critica ele. Deixa eu reformalizar aqui, isso. Ela faz a grande festa. Isso. Ele agora vem do jeito certo. Isso. Ele vem do jeito certo, mas ele faz a festa errada. Isso. É isso que eu queria dizer. Muitas das vezes a gente prepara muita coisa para Deus. E Deus quer de um jeito certo. Não é isso? Porque ela preparou tudo que ela podia preparar. Ela critica Davi porque Davi tá com poucas vestes. E dança diante do povo, né? Porque Davi falou, peraí, ele está diante da presença, está carregando a presença de Deus. Porque quando você está com a presença de Deus, você não se preocupa em se belezar ou embelezar. Não, a presença é com ninguém. A presença de Deus está com você, meu irmão. Entendeu? Aí ele ficou tão glorificado, ele ficou tão alegre, tão feliz, a alma dele ficou tão alegre, que ele tira até a roupa real, fica só com a estola sacerdotal ali, só com a parte de baixo, e ele começa a dançar pela alegria, e Mical repreende ele, porque ela tinha convidado pessoas, celebridades, ela tinha convidado, é mais ou menos nós fazer uma grande festa aqui, e aqui só tem aqui pastores, presidentes de ministério e tudo, e chega, ou eu ou você aqui, começa a chegar aqui, saltando, pulando e gritando, e tira terno e gravata, vai escandalizar os caras, porque os caras são tudo porque acha que para Deus tem que ser tudo sistematizado. O que é um sistema? Levanta grupo, eu já fui igreja assim, para pregar assim, pareceu que eu estava no exército. Eu não participei do exército, porque tinha os problemas, mas eu fui lá para Você foi liberado, né? Isso. Eu fui. Eles não iam gostar de eu lá, não. Pederasta bateu lá. Aí eu fui lá. Aí eu fui pregar numa igreja. Aí tava lá. Aí levantou aquele exército de irmãs. As irmãs vão cantar. Aí cantaram as irmãs. Sentaram. Os jovens vão cantar. Cantaram. As crianças vão cantar. Formal, sistemático, totalmente sistemático. Porque quando você está na presença de Deus, a Bíblia diz que até a tristeza salta de alegria. Quando você está na presença de Deus, você tem que se sentir a vontade de adorar a Deus. Você tem que se sentir a vontade de glorificar a Deus. Não é fazer o que o irmão Marcos falou, ficar dando glória abestadamente, sem motivo. O irmão está contando derrota, você está dando glória a Deus. O irmão está bebendo água, você está dando glória a Deus. Né? O mosquito mordeu o braço do irmão, você está pensando que ele está mandando assim. Não, é isso. É você adorar a Deus e porque você pode adorar a Deus e Espírito também. Tem gente que não entende isso. Às vezes a gente está aqui na igreja, algumas pessoas estão na igreja e não tem esse costume de ficar gritando. Mas em Espírito ela está adorando. A sua alma está adorando a Deus. Porque as pessoas acham que você só tem Deus se você gritar glória a Deus. Mas você é de uma igreja pentecostal? Eu sei que eu sou de uma igreja pentecostal. Mas eu vou fazer que nem um amigo meu fala. Ele fala, você tem que tintir, se você não tintir. Tintir, sentir. Aí ele fala tintir. Você está tintindo o Espírito Santo? Não, você não precisa sentir. Isso não é para tintir. É para provar. Ele diz, vinde provar e veja que Deus é. Provar a Ele, experimentar Ele, não é tintir. Ai, eu estou tintindo. Não está tintindo nada. Está cheio de gente na igreja que está tintindo. Tinta ele aí. Eu vou tintir uma coisa que já está dentro de mim? Não, eu não preciso sentir quem está dentro de mim. Eu preciso pôr para fora quem está dentro de mim. Está entendendo isso? Se ele já está na sua vida, você não precisa tintir ele. Ele está em você. Você precisa deixar ele fluir. A colocação da palavra muda bastante, viu? O Espírito Santo está em você. Tem que falar, prova ele aí. Prova. Não era melhor falar?
Prova ele aí, porque vinde e veja, provai que Deus é bom, provai. Provai dele, que o Senhor é bom. Provar e ver que o Senhor é bom. Provar é o que? Experimentar de Deus. É se aproximar dele, é viver com ele. Não é sentir, porque sentir é uma coisa que você vai sentir e vai acabar daqui a pouco. E provar dele, não. Você vai estar com ele aqui, vai embora com ele, ele vai no carro com você, ele vai no serviço com você, vai estar com você o dia todo. Você está provando de Deus. O avivamento maior não é quando você está aqui na igreja, o avivamento maior é quando você entra para dentro da sua casa, que você vai fazer as coisas e você está sentindo aquela alegria do Espírito dentro do seu coração. Ou no carro, quando você está dirigindo. Quantas vezes você tem que parar? Quantas vezes amigos que levavam eu para a igreja, a gente parava no meio do caminho assim, ó, para aí, meu, porque ele está aqui, se ele está aqui, você tem que parar para deixar ele falar, porque ele quer falar algo. Quando ele está se manifestando é porque ele quer falar com você alguma coisa. E a igreja não para para ouvir, Deus está querendo falar, e a igreja não para para ouvir. A igreja acha que tem que tentir. E aí não dá tempo de Deus falar, vamos tentir. Tenta ele aí. Tenta ele aí. E Deus está dizendo, não é para você tentar, é para você me provar. Deixa eu falar para você me provar. É com uma marca diferente, né? Por isso que fala, né? Quem já pisou no Santo não é outro lugar, né? Você entendeu? É diferente. Não vai esquecer. Nunca na vida. Você pisou lá, acabou. Você não vai tentar. Você vai provar, porque você pisou no Santos dos Santos para provar ele. Está entendendo isso, irmão? Está entendendo o que é teologia sistemática? É coisas que o homem às vezes quer ensinar a Deus a cultuar. E nós não precisamos ensinar a Deus a cultuar. É igual o pessoal da multiplicação, né? Eles provaram daquilo que foi multiplicado. Ali é prova, provou do que é Deus. E provaram. Olha aqui a referência linda que você me deu. Aquilo foi provar, não foi titi. Não está dando não. Está entendendo, Marcos? Provar Deus é isso, é da multiplicação. Eles não tentiram, eles provaram. A ceia fez o quê? Eles provaram da ceia, porque até o momento eles estavam comendo normal. Porque a ceia não foi feita assim, foi preparada a ceia, mas eles já estavam comendo antes. Estava ou não estava, Marcos? Estava antes. Foi no momento, no de repente. Jesus para tudo e ele está triste, porque ele está comendo lá com todo mundo, mas ele está triste. Ele fala, eu desejei comer essa ceia com vocês, mas a minha alma está amargurada. Porque ele sabia que ele ia passar depois daquilo ali. Aí ele vem tentir a ceia. Não vem tentir, vem provar comigo. Prova a ceia, nós vamos provar a ceia daqui de uma semana. Vamos provar com ele. Vem água, só tem. Alguém tem pão, tem peixe, tem um menino aqui com 5 pães e 2 peixes. Então vai provar o quê? Agora vocês vão provar o que eu quero que vocês sejam comigo. Se fosse pra sentir isso aí, eu colocar a mão, né? Tipo, eu só tenti para sua fome. Porque tenti, agora eu te falo uma coisa: você quer pão para comer ou semente para semear? Porque o pão para comer você come, satisfaz e vai embora. Agora a semente não, a semente você vai semear. E você vai ter pão todo dia, todo mês. Todo ano, toda vez você vai ter. Está entendendo o que é? Então a teologia sistemática é aquela que faz a gente entender que existe uma hierarquia dentro da igreja que a gente precisa obedecer, que eu chamo de estatuto de igreja, que a igreja precisa ter um estatuto. Hoje, as leis governamentais do governo, principalmente desse governo agora, do Faz o L, está exigindo das igrejas todos os seus estatutos, né? Igreja pequena, igreja grande, está exigindo tudo isso, logo vai chegar por aí, já saiu, já foi aprovado na legislação brasileira, que precisa ter, a igreja precisa ter um estatuto, e tudo isso precisa, porque eles vão fazer. Mas nosso estatuto tem que estar baseado dentro da palavra de Deus. Tudo que você fizer, eu sempre falo isso aqui, se toda a revelação que você receber, tudo que você fizer não tiver baseado dentro da Bíblia, não foi Deus que mandou fazer. Tudo não foi Deus que mandou fazer. Pode falar? Alguma pergunta? Alguma pergunta, Marcos? Quantos entenderam isso? Amém. A teologia bíblica é essa que o Cabo está dizendo. Eles precisavam estudar a Bíblia para constatar que os homens que eram sagrados, eles chamavam de homens, autores sagrados, quer dizer, homens que se dedicaram mesmo. Você imagina, você já parou para pensar
De Deus falar assim, escreve isso. E você escrever. Você imagina, aqueles homens não tem tiro. Eles provaram. De Deus falar assim, escreve isso, escreve tudo que eu estou falando. Escreve tudo que eu estou falando. Ezequiel estava lá e Deus falou para Ezequiel, escreve tudo essas profecias, que não é para agora. Daniel, escreve tudo que essas profecias, meu. É loucura, nós fomos escrever. Nós estávamos numa igreja aí. Nós estávamos numa igreja aí. E eles têm parte com a igreja da Universal. Eles é da Unigreja. E eles estavam escrevendo partes da Bíblia e pegando cada membro. Aí eu relutei para não ir, mas teve jeito. Era a Bíblia escrita. Bíblia escrita, né, velho? Então, Mas a gente que escreveu. A sensação de você escrever a Bíblia. Você tá entendendo? Teve um cara aí que escreveu, né? É. Na mão. A sensação. Leu e escreveu. Fez um livrão assim. A sensação. Mas a Bíblia toda? É. Ele escreveu a Bíblia inteirinha. A sensação de você escrever a palavra de Deus. Você imagina se escrever já com ela pronta. Já é uma coisa, imagina inspirado. Com a presença de Deus na sua vida. Se você lê, eu falo, eu sou sincero, irmãos. Poucas vezes que eu leio a Bíblia, eu choro. Poucas vezes que eu pego a Bíblia e leio um texto, que nem eu estava lendo o livro de Efésios. Lembra que eu mandei você ler Efésios, eu pedi para vocês lerem Efésios, pelo menos uma vez por mês? Que Efésios fala sobre todo o assunto que você precisa. Eu comecei a chorar, porque Paulo escreve isso na prisão. E na prisão alguém tem inspiração para escrever alguma coisa? E Tem Paulo, tempo, né? Tem tempo, mas não tem inspiração, porque Inspiração não, mas tempo tem. na masmorra. E as masmorras de lá não é que nem as cadeias de hoje que o cara compra Marbitex. Era rato, desse da ratazana que passava, sabe? Aquele fedor de lodo, aquelas coisas acorrentadas. Eu acredito que Paulo não era acorrentado, porque como ele já estava lá dentro, ele deve ter ganhado Regalias, né? algumas regalias, porque ele era romano também, né? Mas você imagina a ponto dele escrever Efésios e mandar carta para Timóteo e dizer, Timóteo, por esta causa, Paulo não ajoelhava para orar. Porque poucos judeus ajoelham para orar. Se você pegar os documentários de Israel, você vai ver eles no Muro da Lamentação assim, ó. E sacode para cá. É por isso que aí algumas igrejas neopentecostais hoje, principalmente na área de jovens, você vê alguns desses hinos que a gente canta aqui, da Lívia Soares e de outros mais, você vê os jovens lá assim. É mais ou menos ritmado nesse sentido que veio de adoração Eles americana. oram assim, os judeus, eles oram assim, se movimentando. O salmo, né? Tudo que há em mim, bendito o teu santo nome. Salmo 103. Bendiz a minha alma ao Senhor e tudo que é minha, bendito seja o santo nome. Por isso que eles oravam de pé e balançavam os seus corpos. Aí depois até que os não aguentavam, se jogavam no chão. Mas era baseado no Salmo 103. Tudo que é em mim, seja bendito ao seu santo nome. Posso fazer uma pergunta? Falando de judeu, pode fazer uma pergunta um pouquinho aleatória? Pode. Por que eles tocam o mezuzá quando entra e sai de casa? É a lei. É a lei. A mezuzá representa a palavra de Deus, né? Mas por que tem que tocar toda vez que... Eles beijam, né? Eles Não, beijam. Toca, né? Toca. Eles falam pode- Mas isso é tudo lei, irmão. Hã? Uma reverência. É como se fosse uma lembrar da reverência palavra. também. Tem uma parte, acho que é em Provérbios, que ele fala, né? O acato, a palavra. Tem uns caras, né? Mas- Você já viu? Isso. Fica umas pontas da Não, casa. ele põe na porta, no alto, assim. Isso, a Renascer vende isso até hoje aí. Entra e toca, sai e toca. Aí eu ia também tinha. Chama mezuzá. É por isso que nos últimos tempos, os altares das igrejas neopentecostais hoje vivem cheia de aquele candelabro, os sete velas. Se eu me igreja ali que tem isso. Aquelas arcas. Onde a bispa era da igreja. A bispa que a igreja era tem esse candelabro grandão. Por quê? Porque o Brasil, Tem. tudo se... tem. Porque, amado, tudo se imita, nada se copia. Eu- Também, tem também. Isso. Tem. Nós tinha lá na outra igreja lá do pastor amigo nosso, tinha 2 leões que Dois tomavam leão. conta do altar, você não tinha lugar para pregar. Essa aí tem 2 leão e tem o candelabro também. Ministério profético? É.
do apóstolo. Aí você pode me perguntar, bispo, Bispo, isso é lícito? Eu acho que é bispo. Aí você me pergunta, bispo, isso é lícito? É a visão deles. Mas não que isso influa. Cada um, né? Isso não que isso influa Eu acho que ou desinflui. isso não é dogma, né? Porque dogma é aquilo que você estabelece para a igreja seguir. Sim. Isso é Porque é sistemático. uma alegoria qualquer. Igual nós não colocamos isso aqui, ó. O cara colocou É uma leão. alegoria. Mas Alegoria. pra eles é importante, né? Tem igreja que se Mas não tá no estatuto, não é um dogma, né? Não. Dogma seria se escrevesse assim, ó. Toda vez que você entrar na igreja, você tem que pôr a mão no leão. Aí seria um dogma. Ai, Deus me livre. É, Aí A mãe idolatria, né? Já vi idolatria. Mas é isso aí. Mas a igreja brasileira adaptou isso. E isso chamou a atenção de muita gente. Nesses últimos anos que a igreja cresceu, ela cresceu porque pastores que viajaram para fora, que nem para Israel, esses lugares mais, que nem esses pastores, eles foram trazendo esses costumes de lá. E como brasileiro tudo copia, nada cria, e aí se você pegar essa camisa que você está aí, e você dizer que você foi lá no Rio Jordão, e molhou e lavou essa camisa no Rio Jordão, e ela tem bênção sobre você, as pessoas vão... Você vai trazer essa camisa, daqui a pouco está todo mundo usando a camisa, porque querendo comprar a camisa, ou tocar na camisa. É por isso que aí começou a levantar campanhas, tipo campanha do sal, do vale de sal, do azeite ungido, da vassoura de fogo, do sabonete. Não existia essas campanhas na igreja. Não precisava dessa... Mas isso não é americano. Não, isso é judaico. Eles pegaram pedaços, coisas que aconteceram, que era na época que eu falo. Tem coisas na Bíblia que foi para aquela época. O gigante daquela época foi para aquela época. Você entendeu? A morte da mulher de Ezequiel foi para aquela época. Deus não vai matar ninguém hoje para você poder servir a Ele. Aí Deus não é um Deus tirando. Deus da época, minha graça. Deus é um Deus de graça, de amor. Entendeu? E as pessoas trazem aquilo lá para cá. E é por isso que a igreja, hoje você entra nas igrejas, hoje a igreja pinta as paredes de preto. Não é porque Deus mandou pintar de preto. É porque eles estão criando uma sistemática para atrair alguém. Para atrair pessoas, para atrair jovens. Então eles pegam, antigamente... É para parecer uma balada, né? Isso, não se tocava no púlpito. O púlpito era um lugar sagrado. É verdade. Tinha que tirar o sapato, né? Púlpito até para pregar, você tinha que tirar o sapato. Mulher não podia subir de calça. Mulher não subia de calça, mulher não subia nem púlpito. Ficava aqui, tinha um negocinho, ficava na frente. Você tá entendendo? Na verdade, tinha mulher que nem pregava. A primeira mulher que veio pregar em congresso de Gideões chamava Lana Roder. As mulheres não pregavam em altar, em cima de altar. Entendeu? Porque a mulher, dentro, biblicamente, ela tem Deus colocou ela num patamar que ela tem que estar. Aqui aí Isso começaram já umas é outra pregadoras, assunto. né? Bispa Sônia, Valnice Bilhomes. Mas isso aí foi porque veio os apóstolos americanos e a primeira apóstola foi a Valnice Bilhões. Ela foi consagrada a primeira apóstola, mas não existe apóstola na Bíblia. O dia que eu e o pastor fomos numa vigília, E é uma briga, que se você arrumar com isso aí é uma confusão. nós fomos numa vigília organizada pelo Diogo. Lembra aquele Diogo que foi no encontro? Organizou uma vigília aqui na Vila Livieiro, né? E nós fomos, tinha um apóstolo. Mano. Tinha uma mulher que se intitulava apóstolo. Então, mas Deus não deu. Mas se você for olhar biblicamente, amados, eu não sou machista, escute bem. Biblicamente, não foi dado para a mulher a posição de apostolado. Não foi dado. Biblicamente, não existe referência na Bíblia de mulher ser apóstola. Entendeu? Não existe referência. Né? A questão de que Paulo chamava Áquila, a mulher de Áquila, se primeiro Jesus... do que Áquila, é porque as mulheres serviam mais, tinha mais sensibilidade para servir do que os homens. Jesus veio para pregar o evangelho. Se ele escolhesse uma mulher para pregar o evangelho, ninguém ouviu. É verdade. Concorda? Naquela época, ninguém escutava a mulher. Mas hoje você pode me perguntar, mas por que hoje existe pastora, presidente de ministério? Eu conheço vários, eu fui pregar esses dias aí.
Por quê? Porque os homens... Então só tem a mulher, só bispa. Acima não tem mais. Não existe mulher apóstolo lá. Na verdade, esses apóstolos aí, é superfúdios que eles pegam a questão daquela palavra que Paulo fala lá. Alguns foram concedidos apóstolos, outros foram concedidos. Paulo estava falando em referência dos apóstolos, em referência dos 12 apóstolos, porque o apostolado parou em Paulo. Paulo foi o 13º apostolado. Quarto. 13º. Quarto, né? Porque trocou. Faria 4, mas como Judas... Assim, foi quando chegou Então no Não, mas Judas foi chegou nesse substituído, apóstolo. né? Judas acabou. É. Porque eles se tornaram apóstolos no revestimento do alto. Tá certo. Então até Judas ainda era discípulo. Discípulo, né? Tá certo. Aí Paulo foi o 13º apóstolo, porque aí veio Matias, né? Ali encerrou o apostolado que Cristo chamou. Mas um homem que quer aquilo que eu falo, distorcendo, viu o que nós vemos? A distorção. E todo texto fora de contexto gera pretexto. Por que hoje nós temos deficiência de ter ovelhas? Porque hoje, daqui a pouquinho, aqui mesmo na igreja tem um cara que se você for lá, ele te unge. Ele fala que você está ungido sem unção a bispo, ele vai lá e te unge. Quem? Tem uma igreja aqui de um pastor aqui, que eu tô doido para ver ele. De eu pegar ele de jeito. Que aonde você vai lá, você sai de lá ungido. Ele derrama uma garrafa de óleo em você. Eu não sei o nome dele agora. Ele ungiu o Itamar, apóstolo. E arrebentou a vida do cara. Ele ungiu o nome de um monte de gente aí, tá? Um monte de gente arrebentada aí. E ele vai lá, você vai lá no culto dele, eita, você tem a unção de profetizar. Vem aqui, minha filha. E aí, quer ser ungido, é só ir lá. Eu estou falando com propriedade, irmão. Tá mal o moreninho? Porque eu derramei, eu sofri para chegar onde eu cheguei. O pessoal hoje não sofre nada. Não sofre nada, não renuncia a nada, não coisa nada. Então por isso que está distorcendo tudo, está tudo bagunçado. O rapazão desse aqui, se ele vir num coelho na igreja 5 vezes de terno e gravata, e pular e deixar Deus fazer o que ele faz, o que Deus usa ele para fazer, que nós já vimos aqui, você tem um chamado para pastor, vem aqui, vou poder ser pastor. Só que para ser pastor precisa aprender. Ser pastor não é fácil. Ser pastor... Eu acho que jamais viria se ungir um pastor se ele não tivesse ovelha. Para mim, no meu pensamento, a pessoa só poderia ser pastor se ele tivesse ovelha. Até lá ele poderia ser um pastor auxiliar. Mas aí, para ele ser ovelha, precisa o ministério abrir igreja. Beleza. Que nem antigamente. Abriu a igreja, igual a quadrangular é assim. Você vai até pastor auxiliar. Você só vira pastor quando você abre igreja. Abre igreja, tem povo, tem pastor. Se não é pastor A Brasil auxiliar. para Cristo também é assim. A Brasil para Cristo, ela abre a igreja e aí ela consagra, ela tem pastores da sede já consagrados, mas não acertados. São auxiliares. Isso aí. Aí quando ela abre a igreja, ela fala, tal pastor vai para tal lugar. Isso. Aí a igreja também vai lá, dá toda a assistência para ele, faz tudo para ele e ele vai granjear. Está entendendo? Vamos aqui, amados, olha, para nós encerrar aqui, ó, 1 minuto, eu tenho 1 minuto. Basicamente, está no... Teologia aqui, ó, no 3.5, mas na parte, basicamente aqui, ó, que fala das teologias, que nós vamos aprender aqui futuramente. Basicamente, a teologia sistemática divide-se da seguinte maneira. Olha como é que divide elas. Vou falar rapidinho para nós encerrar. Teologia própria, que é o estudo de Deus. João 7, 16 e 17 diz: Jesus lhe respondeu e disse: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Veja que Jesus nunca falou dele, né? Falava do Pai, né? Então essa é a teologia própria. Aí vem a armatiologia, né? Estudo do pecado, Romanos 3:23, porque todos pecaram, destituídos estão
da glória de Deus. Por isso eu falo para você, não existe nem mais santo, ninguém é mais santo que ninguém. Todos nós temos a mesma porção. Só que uns oram mais, jejuam mais, buscam mais, mas não quer dizer que só porque ele ora, jejua mais, que ele subiu mais e você está lá embaixo. Não, porque ele tem pecado. O pecado ainda está. Quando nós matarmos a natureza de pecado nós pecamos todos os dias. E o nosso pecado só vai sair quando nós matarmos a nossa natureza de pecado e quando Cristo vem buscar a igreja e nos fazer um novo corpo, uma nova vida. Amém? Soteriologia. Não é solteiros não, viu, irmãos? Soteriologia é o estudo da salvação. Romanos 3:24, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Amém. Eu vi o pastor Paulo Júnior e eu concordo com ele. Tem gente que fala que se você não pagar o dízimo, você não vai para o céu. Tem gente que fala que se você não dizimar, você não vai para o céu. E é mentira, porque você não foi remido pelo dinheiro que você dá. Você foi remido pagar o sangue é difícil. Pelo sangue de Cristo. Você precisa dizimar, porque A você salvação é pela graça. É dado. Mas tem gente aí falando, eu já vi pregador falar aí que se você não dizimar, você vai para o inferno. Você é ladrão. Porque Malaquias 3 aqui, quem roubais a Deus, nos dízimos e nas ofertas. Pega, baseia sobre isso aí. Só que quem te remiu não foi o dinheiro que você dá. Porque aí você está pagando a sua salvação. Quem te remiu foi o sangue de Jesus. É pelo sangue que você é lavado. Amém? Amém. Mas não é para você deixar de dar o dízimo, tá? Senão eu vou ficar 6 meses de banco. Dízimo você tem que dar, porque é o reconhecimento de tudo que Deus fez para você. Financeira tá te olhando. A financeira já está de olho ali, né? E ela é a mulher do pastor, tá? Aquela tem que conhecer ele hoje ainda. Escute bem o que eu estou te falando. É necessário trazer os dízimos para a casa do Senhor, né? Para que a casa dele não falte mantimento. Paracletologia, o estudo do Espírito Santo, Romanos 8:11. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós. Está vendo o que eu falei? Não é titi, é viver, é provar, porque ele habita em vós, ele habita dentro de você. A gente fica Espírito vem. Como é que eu vou chamar uma coisa que já está? Né? É só viver, é viver ele, é provar ele. É dar liberdade. É dar lugar para ele. E Jesus habita em vós. Aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Escatologia, o estudo das últimas coisas, Mateus 4:23. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: diz-nos quando será essas coisas, que sinais haverá da sua vida e do fim do mundo? Angiologia, o estudo dos anjos, Hebreus 1:13-14. A igreja não fala mais sobre isso. A igreja hoje, ela mudou tanto os seus cultos, que antigamente a gente acreditava que tinha anjo dentro da igreja, que Deus tinha enviado anjo dentro da igreja. Não era, Jaqueline? A igreja está tomada de anjos. E era, porque Deus envia, irmão. Salmo 91 diz: ele envia anjo ao teu respeito. Né? Ao teu respeito ele envia anjo. Ele envia anjo para onde é só você estar aqui. Os anjos têm que vir, porque é os anjos que são ministradores, que trazem aquilo que do céu precisa vir para a nossa vida. Só que aprendi que na outra igreja eu aprendi que a gente tem que orar até pelos nossos anjos. Não, isso não precisa. Não precisa. Não orar assim, né? Como o bispo fala. Ele forçou mesmo. Não, ali ele forçou, o bispo Diego forçou. Não precisamos orar pelos anjos. Os anjos não precisam de oração. Que a gente só pode adorar um Deus. Você está orando por outra pessoa, você está adorando tudo Porque dela. se você for pegar a Bíblia, pega uma base bem fácil. Moisés. Não orar, Quando mas Moisés assim, saiu, ele chamou a presença do anjo. Não orar. Uma presença não for comigo, eu não vou orar, não. apresentar. Em nenhum momento tem na Bíblia. Agora, a gente precisa entender uma coisa. Quando a Mas igreja... existe. Presta atenção. Quando a igreja está cultuando, se ela está cultuando movida pela graça de Deus, quem estiver aqui, nós estamos cantando, o levita, o pregador, Deus envia anjos na igreja. Ele precisa enviar anjos.
Porque os anjos é que assistem diante de Deus. É anjos que levam, por isso que diz, a oração da meia-noite até as 3 da manhã, tem anjos que às 3 da manhã ele vem visitar você. E não Mas importa. vamos orar por eles, né? Não, aí Aí que eu tô falando, entendeu? exagero. Não, orar não. Mas o pastor lá ensinava isso. Que tinha que orar. Apresentar, né? Ele vem até recolher as orações para levar a Deus. Os anjos trabalham, até hoje trabalham em prol do rei. Amando de Deus. Entendeu? Não é Deus que desce do trono e vai. Não. Quando Pedro estava preso lá no meio das pernas dos cabas lá, e tinha dois contingentes de exército, Deus enviou anjos ali para tirar Pedro daquela situação. Tanto é que o anjo solta ele. E o anjo para alimentar Jesus, né? O anjo para alimentar Jesus. E o anjo tem essa função de que quando a igreja clama, e Deus fala, desce lá. Porque os meus filhos precisam. Veja o anjo de Daniel. Só que ele só escuta uma voz, né? De que o mundo que é de Deus, né? É. Ele não fala. Não, ele vem na voz de Deus. Ele vem no comando de Deus. Não, ele fala. Não, Ele mas. falou com Maria. Gabriel falou. Sim, mas ele fala quando ele vem trazer uma mensagem para nós. Sim, isso eu Aí- entendo, aí né? ele é Agora, quando ele vem amando de Deus para ver a movimentação, para repreender as potestades, os principados. Porque quando você está cultuando aqui, em cima de você existe uma potestade, um principado fora em cima desse teto. De demônios e tudo. Entendeu? Entenderam? Alguém tem alguma dúvida? Então nós vamos aprender também sobre a angiologia, né? Que fala sobre os anjos, que diz, a qual dos anjos disse mais, assenta-te à minha destra, até que ponha a teus inimigos por escabelo dos teus pés. Não são, porventura, todos eles, olha o que eu acabei de falar, espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Você veja como Deus tem um cuidado conosco, ó. Já que está trabalhando lá no hospital, o Marcos da empresa dele, mas tem anjos ali nos guardando. Porque o diabo luta 24 horas em alguma coisa para. Mas ele está ali. Deus envia anjo, vai lá e fica lá. Vai lá e fica ali. Não deixa aquele demônio. Aliás, foi feita a arquitetura no inferno lá. Ah, hoje nós temos que pegar. Não, aí Deus já envia um anjo lá, de prontidão. Está aqui, a palavra está dizendo. A favor daqueles que hão de herdar a salvação. Quer dizer, a favor. Porque no mundo espiritual você não vê. O mundo invisível você não vê. Então, para você acha que está tudo bem. Você faz a coisa. Aí, de repente, acontece uma coisa e fala, puxa vida. Você está atravessando a rua, você recebe um livramento. Foi o anjo que te puxou ali. Que te deu o livramento. Através de Deus. Deus mandou lá para te dar um livramento. Um assalto, um roubo, um sequestro, uma dor. Às vezes você tem uma dor, uma coisa. O anjo está ali, protegendo você. Né? A antropologia, que é o estudo dos homens, Mateus 19:4, ele, porém, respondendo, disse, não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea os fez? Isso aqui nós vamos aprender mais para frente, porque existe uma guerra muito grande na teologia sobre essa palavra. Porque tem gente que diz que Deus fez outros seres humanos antes de Adão e Eva. Por causa dessa palavra. Machos e fêmeas, que está no plural, né? Ele fez. Hã? Tá não? Macho e fêmea. Aqui, Macho e na fêmea. apostila. Então, macho e fêmea, na apostila, mas na Bíblia está machos e fêmea. Macho e fêmea ele fez. Né? Existe uma teologia aí dizendo que havia um povo que Deus fez antes disso. Não. Deus fez Adão e Eva. Começou de Adão e Eva. Não tinha nenhum ser humano antes disso. A não ser Adão e Eva. É por isso que eles viviam. Na minha Bíblia está escrito homem e mulher. Benção. Algumas Bíblias já estão assim, mas antigamente era machos e fêmeas. Os pastores brigavam sobre isso. Eu arrumei briga demais sobre isso. Então nós vamos aprender sobre isso. E tem cristologia, o estudo de Jesus Cristo. Mateus 1,18 que diz, ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Do Espírito Santo. E a bibliologia, o estudo da Bíblia, segundo Timóteo 3,16, que diz,
Toda a Escritura é divinamente e aproveitosa para ensinar. Para ensinar, redarguir. O que é redarguir? Redarguir. E para corrigir, para instruir em justiça. Né? Então não tem contentamento com a Bíblia. Não dá para falar que a Bíblia é um livro comum. Não dá para dizer, a Bíblia é, como muitos dizem aí, a Bíblia foi escrita pela mão dos homens. Foi, mas por homens inspirados por Deus. Minuciosamente, para que eles não falhassem nem uma vírgula, nem um ponto, para que nós pudéssemos ser salvos. Todo o conteúdo que você precisa está aqui, não está mais além, não tem nem a mais, nem a menos. O que você precisa saber está aqui. Mas o que nós precisamos saber no nosso tempo, escute bem, no nosso tempo, na nossa geração, é sobre o Evangelho de Cristo. Amém. Que foi o que Cristo nos mandou fazer. Amém? Ele disse pregar o meu Evangelho. Aquele que permanece em mim, né? Eu sou a videira verdadeira, vós sois o ramo, aquele que mais der fruto, eu limpo, meu Pai limpa para que dê mais fruto. Porque falando de Cristo, nós estamos falando de Deus e cumprindo a sua palavra. Amém, queridos? Amém. Alguém tem alguma dúvida, alguma coisa? Fala, filho. Mas a pergunta, por exemplo, assim, quando a igreja está no movimento de Deus está tomando. Cerveja. Assim, a pessoa que está na unção, está marchando no movimento. Deus está quebrando laços dentro da igreja, é isso? Quando está marchando? Isso. Quando está marchando. Muitas das vezes Deus manda, Deus usa para isso. Muitas das vezes. Mas muitas das vezes também, eu vou te falar uma coisa. É por isso que você tem que buscar o dom de discernir o espírito que está na pessoa. Porque muitas vezes também é a manifestação do corpo da pessoa. Porque a alma se alegra tanto, porque assim, o espírito está pronto. A alma nossa, ela é uma alma aberta para emoções. Para emoções. Então, tanto ela se manifesta com emoções ruins, como se manifesta com emoções boas. Quando você está dentro de um ambiente de glória, ela vai se manifestar o lado do Espírito que está pronto. E aí o Espírito vai encher ela. O Espírito enche a alma de tanta alegria, de tanta graça, de tanto mover, de tanto amor, envolve ela com tanto amor de Deus, que esse sentimento tem que fluir de alguma forma, não tem? Ele tem que sair para alguma coisa. Então ele não pode ficar na alma. Então, por isso que nós somos feitos de corpo, alma e espírito. Aí ele transfere para o corpo. E aí o corpo tem as suas reações. É que nem quando você, muitas das vezes, você que já foi em clube de campo de futebol, e seu time faz um gol lá, você fica tão animado que você começa a pular, não é? Quem já foi, já assistiu jogo pela televisão? Não nego, não, eu já assisti, eu sou São Paulino, sabe? Não, já fui em estádio também. Então, a seleção brasileira quando joga, eu sou brasileiro, eu sou patriota, entendeu? Aí muitas das vezes eu vibrava, eu pulava lá em casa mesmo, eu saía correndo, os cachorros latiam. Não, eu preciso expressar para você o que é que a alma faz com o corpo. Porque senão você não entende. A mesma coisa quando você está com raiva de alguém, a alma vai se alimentando da sua raiva. A alma se alimenta daquilo que você come. Pegou? Você que está assistindo, você que vai ouvir, a alma sua se alimenta daquilo que você come. Então, muitas das vezes, algumas pessoas fazem coisas erradas para você, ou te decepcionam, ou te frustram, aí a sua emoção vai na alma, de tristeza, de raiva, de mágoa. E enquanto você, muitas das vezes, não jogar isso para fora, você fica doente numa cama. Já foi constatado que 70% de pessoas que estão enfermas são pessoas que têm sentimentos guardados dentro do coração. A ciência já testificou isso. Câncer, tem problemas
traumáticos, psicológicos, por causa de sentimentos que são guardados. Agora, quando você está num ambiente de glória e a sua alma se alegra, o seu corpo vai ter que extravasar. Amém. Porque é impossível você estar na presença de Deus e não sentir nada, e não titir. E não jogar para fora alguma coisa que está mexendo com você. Amém. Amém? Amém. Mas peça o dom. Jesus fala, a maior preocupação de Jesus com os discípulos não foi esses tipos de dons. Foi o dom de discernimento. Porque quando você bate o olho, você sabe quem está ali e quem não está. Aleluia. O pastor não falou que teve um irmão falando em língua, ele foi lá e a pessoa ficar endemoniada. O pastor Messias já estava pregando lá na igreja dele, e ele contou isso, que um dia ele foi na igreja e o irmão estava lá, sabe, balaia. Aí o Espírito Santo falou assim, ali é tudo menos eu. Pôs a mão, caiu endemoniado. Porque o demônio fala em línguas. O demônio entra dentro da igreja, senta. E eu te provo isso na Bíblia, querido. Se ele fala lá nas regiões celestiais, ele vai todo dia lá em cima para te acusar e me acusar. Imagine para a igreja, que é um lugar terreno, que é um lugar que é um monte de pecador, que muitas das vezes 10% é arrependido e os outros 90% ainda está tentando se arrepender. Amém, queridos? Amém. Entenderam isso? Vamos ficar de pé, vamos agradecer a Deus. Glória a Deus. Semana que vem a gente tem Vamos uns ligar aqui. brindes para dar para os irmãos.